Olá, aqui Charlie Normandel trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand Palavra-Chave. Hoje faremos a leitura do capítulo 19, que trata da torre, lembrando que o estudo do Petit Lenormand sempre faz conciliando teoria e prática, e a prática se dá com a manipulação das cartas. E o ideal para isso, quando se trata da nossa aprendizagem, é utilizar um baralho de estudos, como este, baralho Petit Lenormand Palavra-Chave, ou outro que lhe equivalha. Existem muitos do gênero que podem ser encontrados facilmente na internet ou nas casas especializadas. Então, a carta de hoje é a carta de número 19 no sistema Petit Lenormand, é a carta A Torre, e que corresponde ao 6 de espadas, no baralho tradicional. O naipe de espadas, como já temos visto, é um naipe que reúne as cartas mais positivas do baralho, faz referência à beleza, à arte, à cultura de uma forma geral, ao refinamento, à elegância. É uma carta que trata das coisas boas da vida, dos prazeres, das diversões e também do empreendedorismo, dos negócios, das iniciativas e por aí vai. Então, sem mais delongas, passemos para a leitura da carta. A Torre. A Torre é, sem contradita, uma das cartas mais interessantes do baralho Petit Lenormand, dando conta de uma gama muito variada de significados. Isso acontece para todas as cartas, mas algumas elas possuem sentidos mais amplos e às vezes num primeiro exame parecem até ser contraditórios, mas jamais o são. Eles se complementam, ainda parecendo que haja conflito, que haja oposição entre as suas características. Mais frequentemente, o seu sentido de afastamento e isolamento social é apontado e explorado, demarcando uma fase introspectiva na vida da pessoa, talvez até de solidão. Então, é uma carta que, como o próprio emblema sugere, né, ela implica um certo afastamento da sociedade, um isolamento, um momento de introspecção. Né? A torre se projeta nas alturas, deixando as coisas terrenas para trás. Então é um momento, ela pode caracterizar um momento em que a pessoa precisa encontrar-se consigo mesmo, precisa avaliar os passos que deu no seu caminho, precisa pensar sobre si, sobre a sua vida, precisa avaliar suas escolhas, precisa ter tempo para se conhecer melhor e para reorganizar a vida e traçar novos planos, se for o caso. No entanto, a torre pode significar muitas outras coisas, como um prédio ou uma instituição pública, autoridade, lugares altos, etc. Se nós temos, por exemplo, a carta da criança e a torre, ou a torre e a carta da criança, pode fazer referência a uma escola, pode fazer referência, sei lá, à vara da infância e da adolescência. Essas cartas elas alteram um pouco seu sentido na medida que se conectam com as demais cartas. A torre, em suas origens, possui uma função religiosa, objetivando aproximar o homem do céu, que era a morada das suas divindades, e com o tempo assumiu também a função de proteção. Consoante o emblema que porta, no caso a torre, esta carta traz em si esta dupla função, tanto a de transcender a temporalidade na busca do sagrado, quanto a de procurar proteção contra os perigos do mundo. Né? Então a torre pode ser muitas coisas. Né? Inicialmente ela tinha sim esse sentido de buscar uma aproximação maior com as divindades vinculadas ao céu.
Os zigurates são aqueles templos sumerianos, né, que serviram de base para os templos edificados pelas outras civilizações que vieram depois, como os acádios, os babilônios, assírios e tantos outros. A Torre de Babel, por exemplo, era um zigurate, né, uma torre escalonada, eram vários patamares que iam se encemando um sobre o outro na expectativa de alcançar o céu. Então, inicialmente, ela tem a torre nasce, né, com essa ideia, com esse projeto de ligar a terra com o céu, de ligar o homem com Deus. No entanto, ela acaba assumindo outras funções, né? Em algumas civilizações do passado, depois na Grécia e na Roma, e mais tarde na Idade Média, as torres adquirem uma função de vigia e são essenciais para a proteção, né? Há alguém que fica lá na torre de sentinela, que é o lugar mais alto da edificação, e que permite então uma visão mais ampla das coisas. E todos esses sentidos podem ser aplicados à carta. Sob este ponto de vista, a torre pode tratar também da grande busca do homem por Deus, da viagem interior, da introspecção, dos mecanismos de defesa que o ego erige para si, da longevidade, etc. Quem me conhece sabe que é uma tendência minha levar a interpretação das cartas para um viés mais psicológico, isso tanto no que eu escrevo quanto no que eu falo. Então eu gosto muito de analisar a torre nesse sentido, né? Como ela exercia, por exemplo, nos castelos e nos feudos medievais essa função de proteção, né? Ela pode ser vinculada também aos mecanismos de defesa do ego e pode, juntamente com as outras cartas, numa tirada maior, ajudar a identificar esses mecanismos e o que precisa ser trabalhado do ponto de vista psicológico. A torre pode ser também uma prisão. Nos contos de fadas, muitas princesas estavam aprisionadas na torre. É um lugar alto, inacessível, né? A pessoa está lá e não consegue sair. Né? Isso também é muito forte e a carta pode fazer referência a essa condição em que, porventura, nos encontremos. Né? A gente acabou se afastando muito da sociedade e dos outros e se encastelando dentro de si mesmo, e a gente não consegue mais romper essa prisão, a gente não consegue mais sair da torre. Né? E a gente precisa desse vínculo. No plano que nós nos encontramos, nós precisamos nos relacionarmos e nos interrelacionarmos com as demais pessoas. Isso é essencial para nós. Né? Por mais que a introspecção favoreça o desenvolvimento espiritual, nós estamos no mundo não é à toa. Né? Se a gente está aqui no momento e não no mundo espiritual, é porque nós precisamos das experiências que o mundo nos proporciona para irmos nos melhorando e para irmos nos desenvolvendo. Se não precisássemos estar aqui, não estaríamos. Estaríamos já num plano de luz, num mundo muito mais evoluído que a Terra. Não é o nosso caso. Então, se estamos aqui, é porque precisamos estar. Então, se nos afastamos muito, inclusive com essa falsa prerrogativa de elevação espiritual que muitos fazem, né, dão as costas para o mundo, vão buscar uma vida ascética, não criticando, porque cada um pode fazer as suas escolhas, mas eu penso que se nós estamos no mundo, isso não é por acaso. Né? Nós precisamos aprender com as experiências que ele vem nos apresentar. Então é uma carta muito significativa e que pode ser explorado sob diferentes aspectos. Aqui eu trouxe apenas alguns. Algumas das principais palavras-chave que se pode atribuir à carta à torre são elevação, isolamento, introspecção, autoridade, longevidade
entre tantas outras. Aqui Charlie Normandel, concluindo mais uma leitura comentada do livro do baralho Petit Lenormand, Palavra-Chave. Espero que tenha gostado. Até mais.